Bom, continuando então, Mendel ele instituiu também um tipo de cruzamento que ele chamou de cruzamento teste. Cruzamento teste, que ainda até hoje é utilizado em programas de melhoramento genético, ele funciona quando você tem, por exemplo, parentais com características distintas, como a gente está vendo aqui. Então vamos lá, vou colocar minha canetinha. A gente tem os parentais, que têm fenótipos distintos, porém você não sabe qual é o genótipo de um dos parentais. Então, por exemplo, nós já vimos que a característica de semente amarela ela pode estar com o genótipo tanto de um homozigoto dominante, ou seja, YY, como também de um heterozigoto. Então, Y não sei o que aqui também pode ser amarelo. Então, se eu tenho um Yzão, ele vai ter o fenótipo amarelo. Se eu tiver um Yzão, Yzinho, ou seja, heterozigoto, ele também é amarelo. Só que vamos supor, eu fiz esse cruzamento e essa linhagem, eu não sei se ela é uma linhagem pura. Eu não sei se ela é heterozigoto. Então, como é que a gente vai saber se ele é homozigoto ou se ele é heterozigoto? Através do chamado cruzamento teste. Então, o cruzamento teste sempre vai ser com um parental que a gente não conhece. A gente só conhece um dos alelos, que é o alelo dominante aqui, mas aqui eu não sei se é um outro alelo dominante ou se é um alelo recessivo. E eu vou cruzar com um indivíduo que tem a característica recessiva. Então, esse indivíduo aqui, ele tem que ser recessivo. A semente verde, eu sei que é uma característica que está correlacionada a um alelo recessivo. Então, com certeza, eu sei que aqui é Yzinho. Então, o que vai acontecer? A gente pode ter duas possibilidades. Eu posso ter a possibilidade do meu indivíduo ser homozigoto ou ser heterozigoto. Se ele for homozigoto, como é que ele vai ser? Ele vai ser Yzão, não é verdade? Então, no caso, se ele for homozigoto dominante, a gente vai ter um alelo dominante e um outro alelo dominante. Então, nesse caso, vamos pensar, o parental, se ele for homozigoto dominante, os dois gametas vão ser alelos dominantes. E aí a gente vai ter o outro parental, os dois com alelos recessivos. Então, vai vir aqui, ó, o Yzão, e aqui um Yzinho. Quando eu fizer o cruzamento, como que vai ser a minha descendência? Todos os meus indivíduos vão ser amarelos. Por que eu vou ter 100% de fenótipo amarelo? Porque eu vou ter aqui, ó, todos os meus indivíduos com o meu alelo dominante. Nesse caso, eu tenho certeza que o meu parental, ele é um homozigoto dominante. Então, ele tem os dois alelos Yzão. Agora, em contrapartida, se ele for um heterozigoto, qual que vai ser o outro alelo dele? Um Yzinho pequenininho. Então, um alelo recessivo. Nesse caso, então, como é que vai ser os meus descendentes? Sempre que eu tiver o cruzamento de um heterozigoto com um homozigoto recessivo, eu vou ter 50% dos meus descendentes sementes amarelas, 50% dos meus descendentes sementes verdes. Ou 50% dos meus indivíduos com uma característica, 50% dos meus indivíduos com outra característica. Por quê? Porque aqui eu vou ter dois indivíduos, dois cruzamentos que vão ter o meu alelo dominante, só que aqui, ó, os meus outros dois têm alelos recessivos. Então, a proporção vai ser 1. Então, eu vou ter metade com uma característica, metade com outra. Então, o cruzamento teste, ele vai proporcionar essa informação. Então, se eu cruzar e eu tiver todos os indivíduos com a mesma característica dominante, quer dizer que o meu parental ele é homozigoto dominante. Agora, se eu tiver esse cruzamento e metade dos meus indivíduos tiverem uma característica que é a dominante, metade dos meus indivíduos estiver com a outra característica que é recessiva, eu posso ter certeza que o meu parental ele é um heterozigoto, porque ele vai ter o alelo recessivo.
E aí, isso implica essa proporção de metade dos meus indivíduos serem de uma característica e metade serem de outra. Então, a proporção é 1 para 1, quer dizer que 50% tem uma característica, 50% tem outra. Tá? Então, essa é a importância do meu cruzamento teste, que é utilizado sim, ainda hoje, em programas de melhoramento genético, para você certificar o genótipo do meu parental.